Ok, meus queridos, então boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no nosso tempo, aqui na nossa sala, aqui no Zoom, né? Nossa aula aqui do módulo de Teologia Própria, e essa aqui será a nossa 9ª aula, tá? Aula 9, tá faltando só 4 para encerrar, tá? É rápido, William, é rapidinho, daqui a pouco vai começar o choro aí, todo mundo se abraçando, né? Mas temos um mês. Marcar com a fraternização. No presencial a gente fazia isso. Todo mundo levava bolo, levava salgadinho, refrigerante. Não sei como a gente vai fazer agora aqui nesse modelo. Mas essa aqui é a nossa 9ª aula, tá? Das 12. Então, só para lembrar aí que depois desse módulo do ILE, que é o módulo 1 do nosso curso, a gente vai entrar no módulo 2, que é Bibliologia, com o pastor Edson Silva, tá? Então, o Edson já está posto, preparado lá, tá ansioso para conhecer toda essa turma nova aqui de vocês, para ter mais aí uma sequência de aula. Eu não sei como é que vai ficar o final do ano, tá? A gente vai ver aqui, porque tem 4 aulas, né, William? Para as 12. Então, 4 aulas dá um mês, né? Estamos em outubro. Vamos ver, porque a gente tem que dar aquela parada de final de ano, de Natal, de tudo mais, para poder voltar. A gente vai ver, porque no módulo presencial, a gente fazia assim. A gente encerrava tudo lá por novembro, pela metade de novembro. Aí a gente passava o dezembro, a questão de final de ano, passava janeiro e esperava a convenção, tá? A reunião de assembleia da convenção, que acontece lá na última semana de janeiro, né? Aí depois de janeiro, depois da convenção, é que a gente retomava as aulas do ITG, isso no modo presencial. Então, agora na questão online, né? Eu vou conversar aí com os irmãos e a gente vai decidir como nós vamos fazer, né? Talvez nesse modelo a gente pode até iniciar lá por janeiro mesmo lá, tá? Então, ore por isso. A gente vai conversar aí para ver como é que nós vamos fazer, tá ok? Então, deixa eu só lembrar algumas coisas aí para os irmãos, tá? Primeiro, agradecer mais uma vez aí a participação dos irmãos aí na conferência missionária, né? Já faz 7 dias que foi a abertura. É rápido, né? Como diz o Salmo 90, nós voamos, né? Então, já faz 7 dias aí do início da conferência. Obrigado pela participação de todos. Espero que estejam acompanhando aí os vídeos. A gente está ainda editando os vídeos da conferência, tentando deixar bem separado as pregações. Então, tem vídeo lá no canal da convenção, no Facebook, e tem os vídeos nesse canal nosso aqui, que eu uso para as aulas dos testemunhos lá. Então, qualquer vídeo dos missionários ou alguma coisa, você pode olhar lá nesse canal, ou você me pede, eu envio o link e você já abre direto, tá? Estou achando muito bom, alguns irmãos das igrejas locais, eles têm falado que vão usar os testemunhos agora, final de semana, em suas igrejas, para passar, né, para motivar missões. Então, graças a Deus por isso. E por falar nisso, hoje, aliás, nesse exato momento, está iniciando a conferência missionária lá dos irmãos da igreja de Macapá Centro, tá? Pastor Soares é o preletor dessa conferência e está iniciando lá essa conferência, tá? Claro que a gente decidiu por não desmarcar a aula aqui, mas amanhã e domingo, se vocês puderem participar lá, dar esse apoio lá para os irmãos, procure lá o link, eles já têm divulgado no Mobilizadores, acho que lá no grupo de TG, o pastor Paulo Seixas colocou lá também, vocês podem participar aí da conferência com nossos irmãos lá, né? Também, tá? Outra coisa, o vídeo da última aula, da aula 8, eu enviei para vocês quase ainda agora.
né, de tarde, tá? Então, se você não recebeu aí, você me pede que eu envio para você novamente aí o link da última aula do Willer, tá joia? E dessa aí agora eu espero que vai normalizando aí a os nossos trabalhos aí da questão da edição dos vídeos, tá? Então, no mais, passar aqui para o Willer. O Willer pode ficar à vontade aí. Qualquer coisa, eu estou por aqui, Willer. Pode ficar à vontade. Ok, Ricardo, obrigado. Bem, queridos, como eu falei, eu estava com saudade, né? Gente, parece que faz tanto tempo, né, que a gente não se vê aqui. Mas vamos lá, eu preciso dar uns esclarecimentos a vocês, tá? Nós temos aula hoje, dia 11, a nona aula. Depois teremos aula no dia 18. Depois no dia 25. E a nossa última aula será no dia 2 de outubro. Deveria encerrar no dia 25, mas como nós não tivemos aula semana passada, foi alongado uma sexta-feira, tá? Então, olha só, no dia 2, eu vou liberar a prova de vocês. O Ricardo vai liberar o link para você acessar a prova, você vai fazer a prova online, tudo bacana, tá? Lá na prova tem um campo onde está para você botar observações. E ali você vai botar a resposta do trabalho que eu vou passar também no dia 2. Vocês lembram, né, que a gente combinou dois trabalhos obrigatórios e um extra. Vocês já fizeram um dos obrigatórios e já fizeram o trabalho extra. Então, só falta o segundo trabalho obrigatório. Esse é obrigatório. Então, você vai responder, como eu falei, a prova são 14 questões subjetivas, tranquilíssimas. Tudo que está na prova é o que está na apostila, tá? Qualquer coisa que eu traga extra, eu não cobro na prova, tá? Eu vou cobrar na prova que estiver na apostila. Então, fica bem tranquilo para vocês fazerem a prova, responderem as questões, tá? Agora, uma coisa que é muito séria, tá? Prazo. Vocês terão até o dia 9 de outubro para fazer essa prova e o trabalho, tá? Ou seja, vocês terão exatamente uma semana para fazer. Então, é tranquilo, não vai precisar correr aí para fazer, tá certo? E, tá, houve um problema, entre em contato comigo, tá? Mas não pelo grupo, tá? Você me chama no privado e a gente vai dar um jeito. A gente está aqui para ajudar vocês. Ok? Meu objetivo aqui é que todo mundo possa tirar o máximo proveito, tá bom? Certo. Então, dito isso, vamos começar com uma oração, né? Bora ver. Quem tá aqui, quem quer orar, levante o dedo aí, eu dou a opção. Vamos lá. Hoje vai ser voluntário. Quem está aqui? Pode orar aí para nós. Senhor Deus, eterno Pai, nós te adoramos, louvamos o teu santo nome e queremos te render graças pelo dia que o Senhor nos deu, pela noite, por mais esse estudo, que o Senhor esteja direcionando todas as coisas, abrindo os nossos olhos espirituais, os olhos do nosso coração, possamos compreender, entender o que vai ser passado e colocarmos em prática em nossas vidas. Peço pela vida do Willer, que o Senhor esteja direcionando, iluminando através do Teu Espírito Santo. Peço por cada um dos alunos, que o Senhor esteja com cada um de nós, nos ajudando nesse tempo. Que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Isaac. Queridos, então, olha só. Estamos estudando atributos de Deus, né? É a parte mais longa do curso, porque os atributos são a essência daquilo que Deus é. Então, a gente vai dar mais atenção a eles. Por isso que eles estão já levando, acho que é a terceira aula que vai falar de atributos. Certo? Então, a gente vai aproveitar
bem essa parte, porque a compreensão dos atributos de Deus ela é muito importante, porque ela baseia tudo aquilo que a gente crê nele. Ok? E hoje nós vamos, página 21, quem tem a apostila, tá? Nós vimos na última os atributos de personalidade, né? Vocês lembram aí, são características da pessoa de Deus. E aí nós podemos ver vários deles, né? Como onisciência, ser infinito, onipotência, sabedoria, onipresença, vários atributos que dizem respeito àquilo que ele é. Então, uma das coisas que precisa entender é que pessoas elas fazem uma distinção entre os atributos de personalidade, os atributos de bondade, em duas categorias. Eles indicam que os atributos de personalidade são aqueles que estão relacionados Deus com ele mesmo. Deus. São os atributos que dizem respeito a ele, né? São os atributos de personalidade. Já os atributos de bondade são aqueles atributos de Deus relacionado com o outro. Certo? Então, aqueles atributos que Deus ele manifesta quando ele se relaciona. Certo? Então, isso aí são as ideias do atributo de bondade, né? Porque a bondade dele não é com ele mesmo, né? Ele faz a bondade dele, ela é para nós, ou para a criação dele, como a gente pode dizer. Então, a primeira característica, o primeiro atributo que a gente vai ver é a santidade. E aí a gente também vai abrir um paralelo, que é uma coisa interessante. A santidade, ela foi um atributo dado ao homem? A resposta é sim. Adão e Eva receberam esse atributo de santidade. Ok? Isso era deles. Mas esse atributo é daqueles que foram perdidos com o pecado. Então, o pecado causou a perda, vocês lembram? O pecado causou a perda de alguns atributos, não de todos, mas alguns atributos foram perdidos. Primeiro que o homem ele tinha o atributo de vida completo, ele não morreria. E isso perdeu-se, né? Agora temos uma vida finita. E também a santidade. Agora eu pergunto, nós hoje somos santos? Sim ou não? Quem acha que sim, levante a mão. Exatamente. Somos santos. Mas a humanidade toda é? Não, exatamente. Então, isso aí agora a gente já entende que o atributo de santidade agora ele não foi perdido e hoje nós recebemos novamente essa característica de santidade. Mas já não é para toda a humanidade. A santidade agora ela é recebida por aqueles que Deus torna santos. Então, a gente já entende que ela já é recebida como um dom. Nós somos transformados novamente para a questão da santidade. Certo? Mas isso não pertence mais à raça humana. Pertence a alguns da raça humana que a receberam de Deus aí pelo processo de salvação. Ok? Então, santidade. No termo mais básico, a palavra santo, ela significa separação. Algo santo é algo separado. E a gente precisa entender esse conceito porque a gente imagina a santidade como uma característica de comportamento. Ah, o cara é santo, ele vive uma vida santa. Bom, eu posso dizer que todos vivemos uma vida santa porque todos somos santos. Eu não vou ser mais ou menos santo, dependendo da forma que eu viver. A gente precisa entender isso para poder compreender
que a ideia de santidade é uma ideia de separação e é uma ideia absoluta. Somos santos. Não estamos santos. Quer dizer, com a salvação, nós fomos separados mesmo. A ideia de separação. Quem estava com a gente numa domingo retrasado, que eu preguei sobre Romanos, né, e a gente entendeu essa ideia justamente de separação. Éramos pecadores, escravos do pecado, condenados, e a morte de Cristo, o processo de salvação, nos separou dessa vida de pecado. Nos separou da condenação. Nos tornou separados, nos tornou santos. Ok? Então, a ideia principal, quando a gente ouvir a palavra santo, a gente tem que entender isso. É a ideia de separado. É aquele que não deve se misturar. Que ele já não tem condição de se misturar. Então, alguém que era... É aquela ideia. Alguém que era água foi transformado em óleo. E o que acontece a água e o óleo? Eles não podem se misturar. Se você jogar num copo óleo e água, você vai ver que eles vão ficar separados lá dentro. E se você mexer, o que vai acontecer? Eles tornam a se separar. Então, é a ideia de não poder mais ter aquela relação. Mas falando de Deus, eu vou separar aqui, deixa eu ver aqui, Luiz Viana, Salmo 99, 1, 2 e 3. Valdeci, Isaías 57, 15. Vamos ver a primeira santidade. Deus está separado da própria condição do mundo físico. Ele está separado da coisa terrena. Ele está separado desse mundo. Pode ler, Luiz. Salmo 99, 1 a 3. Ok, vou ler. Reina o Senhor, ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebre eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Olha só, né? Separado, está acima. Deus ele não está ligado a essa coisa aqui do mundo carnal, quando a gente fala, né? Não, calma lá, não que ele não esteja presente. Nós vimos na onipresença, né? Mas a ideia de separação quer dizer que ele não está envolvido com as coisas do mundo. Tranquilo aí? Valdeci, pode ler o próximo versículo. Porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, que habita nos altos, o santo lugar, mas habitam também com o contrito, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivifica o coração dos contritos. Ok, obrigado, Valdeci. Então, notei aí, apesar de lá, ele está conosco, né? É aquela ideia que a gente viu também disso. Mas a ideia de santidade, Deus não está misturado com essas coisas. Deus não está, embora presente, ele não faz parte da criação. A criação, ele é separado da criação, né? Por quê? Porque ele é o Criador. Isso vai contra aquela ideia, daquela posição, né? Que Deus é tudo. Que eu até falei daquela música, né? Que fala que eu sou a luz das estrelas, a cor do luar, que Deus é tudo em todos.
Na realidade, não. Deus está separado. Ele é santo em relação a essas coisas. Agora, uma outra coisa também é que Deus é santo moralmente. Ele também está separado. A moral dele, ela está separada de toda a imoralidade, tudo que for sujo, né? Então, deixa eu ver aqui quem pode ler. Gleison, Salmo 99, versículos 4 a 9. Deixa eu ver. Marcionila, Abacuque 1,13. E Betânia, Jó 34:12. Então vamos ver a santidade de Deus em relação à moral. Pode ler, Gleison. És rei poderoso, que ama a justiça, tu firma a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostai-vos ante o escabelo de seus pés. Não, o escabelo de seus pés. Desculpa. Porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Chamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhe na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Obrigado, Gleison. Abacuque, Marcionila, pode ler. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Marcionila. E também pode ler logo, Betânia. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então, olha só, a ideia aqui é muito simples, que a santidade de Deus não permite que desculpa, a santidade de Deus é justamente a característica dele estar afastado, totalmente isolado das coisas injustas, das coisas más. E sabe, isso vale para a gente. Nós não vamos ainda estar lá na glória como ele está, né? Mas quanto aqui, não devemos estar cooperando com as coisas erradas, com as coisas injustas. Sabe, isso é muito fácil da gente falar, né? Mas às vezes a gente realmente é pego se envolvendo com essas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu até já usei, né? Quando a gente vê um bandido apanhando no meio da rua, a gente fica feliz, a gente se sente... ele mereceu, eu acho que está certo, tem que bater mesmo, né? Pode até não falar, mas vai até pensar nisso, né? Por quê? Porque a gente imagina isso como sendo algo justo. Mas, na realidade, não é algo justo. Quando um bandido é pego, o que é que tem que fazer com ele? Qual é a coisa justa a fazer com ele? Levar para a delegacia, para ele ser indiciado. Oi, diga, Isaac. Pode falar, Isaac. Não, eu ia dizer prender ele, né? Exatamente. A coisa justa é prender, levar para a delegacia e faz todo o procedimento que a lei exige. Isso é a justiça. Pegar ele lá no meio, a multidão, e baixar a peia, não é justiça.
Mas muitas das vezes a gente fica feliz quando vê, né? E claro, vamos confessar que é verdade. É difícil, mesmo cristão, a gente está influenciado por essa ideia, né? É muito difícil a gente olhar e não ser influenciado, né? A gente imaginar, ele é um ladrão, ele é um estuprador, é um assassino, ele merece mesmo, tem que bater. Porque a gente é influenciado por aquilo que a sociedade pensa. Apesar de que isso, nós devemos ser santos em relação a isso. Tá? Então, essa santidade de estar apartado de coisas injustas é para nós também. É uma coisa que nós devemos também praticar e buscar. Correto? Tranquilo até agora? Gente, não esqueçam. Primeira dúvida, vamos perguntar, ok? Não adianta ter dúvida na hora da prova, tá? Na hora da prova não é hora mais de dúvida. Tá certo? Vamos prosseguir. Então, olha só. Deus, ele é santidade, né? Agora, uma outra coisa que a gente vai ver. Eu quero que vocês abram aí. Alguém que possa ler Mateus 5,48. O primeiro que quiser. Porque é uma coisa que a gente precisa ver mesmo. Portanto, sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Ok, obrigado, Isaac. Na verdade, tem algumas traduções trazem sede santos. Agora, a gente tem que tomar cuidado com essa tradução, tá? Porque sede santos, como Deus é santo, é possível para nós? Não. Não. Exatamente, não é possível. Mas a ideia é que isso é uma questão de tradução, tá? A tradução correta... Oi, diga. Eu quero, quando falar sobre que somos santos, certo? E não é todo mundo que é santo, aí vê se os irmãos concordam. Em Levítico 19:2 diz o seguinte: o dia o seguinte a toda a comunidade de Israel, serve para nós, né? Sejam santos, porque eu, o Senhor Deus de vocês, sou santo. Okay? Exato. Na verdade, este versículo 19:2. Na verdade, este versículo ele está sendo citado aí em Mateus 5,48. Tá. Eu acho que se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que deve ter uma letrinha lá do lado desse versículo. Certo, eu entendi. E ele deve estar justamente jogando para esse sede, outro né? aí. Sede santo, não é isso? Que diz Exatamente. Sede santo. Sede, não é sua mal, sede santo, né? Isso aí. Então, quer dizer, Jesus está citando esse versículo, ele está revalidando. Certo? Vocês localizarem na Bíblia de vocês, né? Deve ter uma chavinha de referência. Geralmente, ou é uma letrinha bem pequena, ou é um númerozinho. E lá embaixo, no rodapé, deve estar justamente essa referência de Levítico. Porque, na verdade, a melhor tradução não é sede santos como eu sou santo. A melhor é essa de Levítico. Sede santos porque eu sou santo. Quer dizer, eu não preciso, porque se eu tentar ser santo como Deus, eu já estou partindo de desvantagem e não vou conseguir mesmo. Agora, a Bíblia está dizendo, sejam santos porque Ele é. Porque você deve imitá-lo, porque você deve se achegar a Ele, você deve ter relacionamento com Ele. Oi, diga, Mário. Aqui naquele pontinho que você falou na referência lá de Mateus 5,48, dá uma referência aqui de Deuteronômio, né? 18:13. Ele quer falar assim, ó, perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Muito bem. Eu sei que tem várias que vão puxar.
Pode ter mais de uma, né? Mas esse texto de Jesus também está relacionado lá a Levítico. Obrigado, Mário. Mas a ideia justamente é da gente ter uma atitude de procurar estar afastado dessas coisas. Sede santos porque eu sou santo, quer dizer, eu me afasto dessas coisas, eu me separo dessas coisas, porque Deus também está separado dessas coisas. Então, aquilo que Deus está separado, eu também devo estar. Jordano, entendeu bem isso aí? Que bom. Todos tranquilos com essa ideia? Exato. Então, vamos prosseguir, né? Olha só. Outra coisa que é importante. Deus é verdadeiro. Daquela ideia de que ele, da boca dele, só sai a verdade. Isso é interessante porque lá da escola dominical, lá no bairro Jardim, a gente estava estudando sobre os mandamentos e nós vimos um pouco sobre falso testemunho, né? E eu falei que hoje a gente tem um problema muito sério porque a gente costuma passar adiante mensagens que a gente recebe e nem sequer dá o trabalho de verificar se aquelas mensagens são verdadeiras. Já ouviram falar das populares fake news? Quem aqui nunca, né, compartilhou alguma coisa aí que achou legal, né? Como disse Jesus lá, né? Aquele que nunca compartilhou, atire a primeira pedra. Ficaria bem interessante, né? Aquele que nunca compartilhou, atire a primeira pedra. Mas olha, também uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Deus é verdade. E ele só fala a verdade. E nós, como filhos, nós, como relacionamento com Deus, como santos, também precisamos viver vidas de verdade. Então, ser verdadeiro, porque a ideia exata é que ele vive aquilo que ele fala. Eu não sei se na Itália tem esse ditado, mas aqui no Brasil tem aquele que diz: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então, talvez os mais antigos já devem ter ouvido isso aí, né? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Eu ouvi falar da Érica. Exatamente. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. É justamente um confronto entre a minha vida e aquilo que eu falo. E a ideia que Deus é veraz é justamente que aquilo que sai da boca dele é exatamente aquilo que ele faz. E nisso também vale para nós. Eu não posso ser uma pessoa na hora de falar, não pode ser uma coisa na hora de dizer, na hora de ensinar, e na hora de viver ser outra coisa. Nisso a gente tem que se assemelhar a Deus. É fácil? Nem sempre. Porque às vezes, sabe, a gente tende... É aquela ideia. Eu falo, olha, não é bom bater no ladrão, não está certo bater nele. Mas lá no fundo eu fico feliz quando ele está apanhando. Está havendo uma contradição, né? Entre o que eu estou falando e aquilo que eu estou sentindo aqui. Mas, Willer... Eu vou perguntar... Oi, diga, Nila. Essa questão tu está levantando de novo, né? Isso, para mim, faz parte do nosso crescimento como cristão. Eu, muito jovem, que eu não era crente, né? Eu era católica e tudo, eu era completamente a favor da pena de morte. Eu era mesmo assim declarada, porque isso sempre foi uma discussão presente, né, na sociedade. E quando eu ouvia falar, eu dizia, tá certo, a pessoa matou, não tem por que viver. Eu era até mesmo sem questionar o porquê eu era. E ao longo da minha vida, que eu fui vendo coisas, vendo situações, e também comecei a ler a palavra, onde Jesus nos exorta a termos, né, o mesmo amor que ele teve,
eu abandonei totalmente essa ideia, mas abandonei mesmo a ponto de ficar sempre horrorizada quando eu vejo, acontecia muito em Ananindeu quando eu morava lá, eu vi mais de um caso de linchamento mesmo, de pessoas serem mortas, né? Ladrões serem mortos, e aquilo começou a me deixar mesmo profundamente, chegar a entrar em depressão quando eu via, uma época aconteceu bem perto da minha casa. Então, uma questão de crescimento espiritual, quando você realmente atinge um crescimento, né? Com o tempo vai deixando a palavra, o Espírito agir em você. Eu acho que esse crescimento tem que vir, porque se não vem, tem alguma coisa de errado. É uma maneira de pensar minha, né? Eu não sei se eu estou certa, porque uma ideia que hoje em dia me repugna completamente é essa questão de matarem mesmo, né? Chegar a matar, tirar a vida da pessoa, né? Então, eu acho assim que é meio estranho, né? A gente dizer que, no fundo, se alega se você teve um crescimento espiritual, porque faz parte do crescimento da gente, como todos os outros departamentos, entendeu? Da nossa personalidade. Mas é a minha opinião, né? Ou pelo menos foi o que aconteceu comigo. Ok, Nina, obrigado. Não, claro, a tendência é a gente evoluir nisso, né? A gente precisa evoluir nisso, mas, de um modo geral, a gente traz essa consciência porque a sociedade que a gente vive traz isso, né? É normal a gente... O pessoal gosta... Tem gente que gosta até de bater. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu vi uma vez acontecer, bem pertinho de mim. E sabe, eu não tive a reação de ficar feliz, eu tive a reação... Na verdade, eu foi com muito medo do que estava acontecendo ali. Porque eu vi as pessoas com tanto ódio batendo naquele rapaz, e eu fiquei até com medo. Quer dizer, eu não fui lá bater, eu não incentivei, nem ia me meter para tirar o cara. Né? Mas eu fiquei com medo de ver o tanto de ódio que tinha naquele pessoal batendo naquele rapaz. E para vocês terem uma ideia, tinha um que pegou uma barra de ferro e deu nele. Teve outro que chegou com um pedaço de pau e batia, chutava um soco. E esse rapaz berrava, chorava. E quanto mais ele chorava, mais eles batiam. Então, para mim, não foi uma experiência assim. Foi uma experiência muito forte. Eu não me senti feliz de ver aquilo. Mas eu confesso que outras vezes eu senti, tá? Naquele momento não, mas eu já vi outras vezes e senti. Estou confessando. Isso aí, como eu disse, atira a primeira pedra que ele nunca fez, né? Mas assim, e o que eu pude ver é tanto ódio que tinha naquelas pessoas. E, na verdade, o rapaz ele tinha tentado roubar, acho que uma blusa, uma bermuda de uma lojinha assim tal. Ao meu ver, nem pareceu algo tão grave. Ele só tentou pegar uma coisa. E o que me deixou mais chocado depois é que, quando chegou o carro da polícia, ele levantou e foi andando para o carro. Aí eu fiquei mais chocado, porque se eu pegasse metade daquilo, não levantava de jeito nenhum. Se eu pegasse a metade do que ele pegou. Mas, assim, são as reações que são normais para a gente. Tá? Mas, claro, a gente vai amadurecendo, como diz Paulo, crescendo no conhecimento. Quanto mais a gente cresce no conhecimento, a gente vai também revendo atitudes e posturas. Ok, queridos? Bem, é o seguinte, para completar ainda, Deus é fiel. A ideia principal da fidelidade de Deus primeiro, o que é uma pessoa fiel? É exatamente aquela que cumpre aquilo que fala. Enquanto que a pessoa que é veraz, é aquela pessoa que fala o que vive, a pessoa fiel é aquela que fala e cumpre aquilo que fala. Eu vou distribuir uns versículos aqui. Deixa eu ver. Mário,
Números 23, 19. E deixa eu ver. Érica. 1 Tessalonicenses 5, 24. Pode ler, Mário. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Olha só. É aquilo que a gente também precisa trazer para nós. Aquilo que a gente promete, a gente cumpre. As pessoas podem confiar na nossa palavra. Claro, isso aí é para fazer uma avaliação de cada um, né? Porque muitas das vezes, mesmo cristãos, às vezes não agem assim. Tem muita gente que se diz cristão, mas fala uma coisa, promete e não cumpre, né? Nós, como tem sido a nossa palavra? Veja como o Mário acabou de ler. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele falar, ele vai fazer. E isso é muito sério para nós. Luiz, quer falar? Quero ler 2 versículos, posso? Fique à vontade. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Muito bem, obrigado, Luiz. Então, queridos, agora é o seguinte. Vocês lembram que na última aula eu deixei uma tarefa para vocês. Ok? Vocês lembram disso, né? E agora nós vamos cumprir essa tarefa. O Ricardo vai dividir vocês em grupos e vocês vão compartilhar exatamente aquilo que vocês meditaram lá naquela tarefinha que eu dei, né? Todos lembram a tarefa? Porque o cara disse, se o cara disser que não lembra, eu sei que ele não fez. Né? Mas tudo bem. Não lembramos. Lá no grupo você vai lembrar, então, tá? Aquele que não lembrar, lá no grupo vocês vão conversar, tá bom? Então, Ricardo, grupos, pode fazer os grupos, vamos dar 15 minutos para que eles possam conversar. Na volta, apenas 2 vão poder compartilhar, tá? Então é o seguinte, como eu falei, só 2. Quem é o primeiro? Vamos lá, quem vai? Luiz, vamos lá, Luiz. Estava eu, Edmar e o... Então a gente pôde ver, né, que a onipotência de Deus, ela nos deixa seguros, mesmo nos momentos de dificuldades, de aflições, quando as coisas parecem andar ao contrário, como ele declara lá em João 10, 28, que aqueles que o Pai lhe dá, ninguém pode arrebatar, né? João 10, 28. Então, para mim, isso traz paz e segurança. Ok, Luiz, obrigado. Quem é o próximo? Auxiliadora? Quem é a auxiliadora, né? Não. Um pouquinho de cada pessoa que falou do grupo, eu, a Beta, o Edinaldo e o Valdeci. Nós achamos que também o irmão falou ainda agora, nós também chegamos a essa conclusão. Nos dá segurança, confiança de que o que Deus tem traçado para nós, desde a fundação do mundo, né? Porque tudo que está reservado para nós, Ele já sabe, né? Então, confiar em um Deus assim poderoso
é magnífico. Foge da nossa compreensão, né? Como também nós podemos colocar o Salmo 139, né? Ele tem os nossos dias em suas mãos. Antes que os nossos dias acontecessem, ele já está sabendo o que vai acontecer conosco. O que nós vamos passar, o que nós vamos viver, o que nós vamos morrer. Então, a onipotência de Deus também ela nos dá a segurança da vida eterna, né? Ali em João a gente vê aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E ninguém pode arrebatar das mãos de Deus. Nem as coisas deste mundo, nem as coisas do porvir, nada. Então, confiar e descansar num Deus onipotente nos dá essa alegria, segurança, paz e muitas coisas que a gente hoje desfruta. É isso aí. Ok, obrigado, auxiliadora. Eu vou abrir a sessão porque o Lúcio também já ia começar. Eu vou deixar essa oportunidade, mas só hoje, tá, Lúcio? Tá certo. Mas a irmã fez muito bem a colocação, né? A gente chegou à conclusão, no grupo que nós estávamos eu, Silvano Reis, a Marcionila e a Sami, então a gente discutiu isso, né? Porque nesse versículo de João 28 e versículo 29 também, 10, 28 e 29, ele diz assim, nós chegamos à conclusão que ele garante que não pereceremos, e é isso que diz o versículo, e nos garante a salvação, com a certeza de que ninguém nos arrebatará da mão dele, né? Então, esse poder dele, essa onipotência dele, nos garante essa proteção, né? Essa certeza da salvação, de estarmos guardados, de estarmos protegidos, né? Sobre a potente mão dele. Então, essa onipotência dele nos traz essa segurança que a irmã falou, né? E isso nos dá uma tranquilidade, irmão, que eu vou lhe falar, viu? É muito bom. É muito bom ter essa certeza. Obrigado. Ok, Lúcio, obrigado. Então, tá bom, vamos prosseguir. Eu espero que tenham gostado da dinâmica. Espero que tenham aproveitado aí o tempo para conversarem. Então, olha só. Sabe, uma das coisas que mais me preocupa é justamente essa pregação relativa a esse atributo. Deus é amor. Deus é amor. Se eu cantar aqui, todo mundo canta comigo, né? 3 palavrinhas só, eu aprendi. Ainda tem o gesto. Eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalalalalalala. Todo mundo conhece, né? Mas, sabe, isso tem um perigo. Há perigos nessa interpretação muito ampla da ideia de que Deus é amor. Porque a gente viu que a ideia que muita gente tem é o seguinte, Deus é amor. Então, ele vai... sabe, uma coisa que muita gente... uma raça que é muito injusta às vezes, é a raça das mães, né? Mãe é uma raça complicada. É a raça mais maravilhosa que tem, mas quando a mãe também quer fazer maldade, ela faz. Então, uma das coisas que mãe tem muito problema é justamente nessa ideia do amor de mãe. Porque, às vezes, o amor de mãe é incondicional demais. E, às vezes, é um amor que tem uma tendência perigosa de passar a mão nos defeitos. Pai não é tanto assim. Pai, ele geralmente é um pouco mais sensato nisso. Mas mãe, claro, nem todas as mães e nem todos os pais, mas de um modo geral, a mãe, ela corre, às vezes até ela, por causa disso, encobre os erros do filho. Eu conheço mães que encobrem os erros dos filhos. E muitas das vezes, eles imaginam que Deus, o amor de Deus, ele é dessa forma. Então, muita gente pensa, Deus é amor, então ele vai me perdoar, ele vai reter o castigo e tal. Então,
trazem uma ideia humana para a ideia de Deus é amor. Me perdoem as mães, tá, que estão ouvindo, mas às vezes é verdade. Às vezes e essa atitude não é uma atitude boa. Porque quando você deixa de repreender, você encobre os erros, você está criando alguém que futuramente vai ter muito problema nessa área. Certo? Eu não quero ser preconceituoso. Por favor, não me entendam assim. Mas a ideia de amor, ela tem que ter muito cuidado, porque nenhum amor deve ser sem limite. Certo? E até mesmo o amor de Deus, a gente imagina, Deus é amor. Beleza, mas vamos entender que também há uma limitação nessa atuação de amor. Justamente por um outro atributo que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas a ideia é que Deus é amor e, principalmente, ele não fica... deixa eu ver como eu vou achar essa palavra. O amor que ele sente por nós, por tudo, não deixa ele, assim, cego. Já ouviu aquelas expressões, cego de amor? Fulano está cego de amor. Sabe de onde vem a expressão mamãe coruja? Justamente ela vem porque filhote de coruja é o bicho mais feio que existe. Mas ela cuida com todo carinho. Então, quando vê assim, mamãe coruja é aquela ideia daquela mãe que não enxerga nenhum defeito no seu filho. E ela, assim, ela tem algo que faz com que os defeitos daquela criança ela não veja. E isso é perigoso, porque os defeitos são justamente para serem trabalhados e corrigidos. Então a gente vai entender que Deus é amor. Sim, Deus é amor. E tem um versículo que eu quero que leiam aí, João 3,16. Não precisa nem abrir a Bíblia, que todo mundo sabe de cor, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira... E aí todo mundo já sabe de cor, né? Eu vou falar de cor, vou ganhar esse ponto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É amor, sim. E de tal maneira, quer dizer, é um amor muito grande. Um amor imenso, ao ponto de dar o seu Filho para que o mundo não pereça. Claro, esse mundo, vamos entender, pessoas. E mais ainda, eleitos. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas vocês vão ter uma matéria chamada Doutrina da Salvação soteriologia. Isso, vocês vão ter aula de soteriologia e vocês vão entrar nessa seara aí. Então eu não vou. O amor de Deus é imenso e indiscutivelmente. Mas isso não faz dele, não vai fazer com que ele fique cego de amor. Ok? Então, o amor dele é grande, não é um amor por impulso. Sabe aquele... Quem já é casado já passou por isso, né? Eu acho que tem algum solteiro na turma? Tem, né? O Lucas é solteiro, mas já deve ter passado por isso, né? Dá aquele olharzinho, quando os olhares se cruzam, né? Dá aquele choque. Ah, estou apaixonado. Amor à primeira vista, né? O casalzinho aí ficou bonito, esse riso aí do amor à primeira vista, né? Mas é assim, é bonito, é legal. Eu já fiz isso. Né? Até hoje eu lembro aquele olhar. Mas isso é uma coisa assim, repentina. Agora eu vou perguntar. Você
Primeira vez que você viu o seu dito cujo, sua dita cuja, você já amou ele? A resposta é, claro que não. O amor não é assim. Você pode até ter se sentido atraído pelos lindos olhos azuis, por aquele cavanhaquezinho bem feito, sei lá, alguma coisa ele atraiu. Mas nesse primeiro momento é só isso. Então a gente não pode imaginar que Deus vai ter esse, digamos assim, esse processo, né? Primeiro ele achou bonitinho, depois ele se engraçou, depois começou a conviver e tal. Não. O amor de Deus, ele é um amor que não é assim no impulso. Ah, eu achei bonito, eu amei. Não. Nem o nosso amor é assim. Ok? Quem é casado sabe. O amor, ele chega bem depois. E quando ele chega, acabou, não tem mais jeito. Vá procurar o cartório, porque quando o amor bate, acabou-se, né? Lembra de 1 Coríntios capítulo 13, né? Quando é amor, acabou. Não fuja mais que não tem mais jeito. Né? É para o resto da vida. Mas existem outros sentimentos que às vezes estão lá relacionados, mas que não são amor. Por exemplo, namoro. Às vezes a gente namora, mas depois acaba namoro, né? Por quê? Porque não era amor. Claro, eu não estou fazendo, eu estou fazendo só uma analogia para a gente entender que o amor de Deus, ele não necessita de passos para ele. Ele não é um impulso que acontece, né? Ou seja, ele ama porque ele é amor. E ama de maneira completa, de maneira total. E também é desinteressado. Ele não quer nada em troca. É um amor perfeito que não... Primeiro que o que a gente poderia dar em troca do amor de Deus? Nada. Não somos capazes de fazer isso. Então ele mesmo sabe disso e ele também não quer nada em troca disso. Então é um amor desinteressado. Ele não... Primeiro por quê? Porque Deus não vai se beneficiar em nada. Nem nada do meu amor por ele, assim. Não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada que ele possa ganhar me amando. Eu quero que alguém abra Deuteronômio 7, 7 e 8. Rosa, pode ler para nós, por favor? Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis, né? Mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amou, porque o Senhor amava, e para guardar o julgamento que fizera a nossos pais. O Senhor vos tirou com mãos poderosas e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ok, obrigado, Rosa. Agora, só uma coisa que é muito séria que a gente vai entender. É um amor voluntário, Deus ama porque ele quer amar e pronto, acabou-se. No nosso caso, não é voluntário. Eu não escolho, eu vou amar fulano. Né? Isso não tá, a gente não funciona assim com a gente. A gente ama por uma sequência de acontecimentos, né? Começando com aquele olhinho nos olhos e indo até que vira amor. Então a gente não escolhe. É por isso que adolescente sofre um bocado. Porque ele não escolhe, né? E nessa fase de adolescência, sofrimento, né? Que
Os meninos, as meninas começam a amar entre aspas, né? Mas eles só escolhem quem não ama eles. Então é maior sofrimento, é a coisa. Só quer, como diz aquele ditado, só quero quem não me quer. Aí fica difícil, né? Porque seria fácil para nós se a gente pudesse escolher, né? Mas não se escolhe. Não se escolhe. Mas Deus sim, tá? Deus escolheu isso. Não precisou de nada de fora para que estimulasse ele a isso, não. Ele decidiu. Ele ama porque ele quer amar. Agora, uma coisa, tá? Para as mães aí, Salmo 11:7. Vamos lá, Salmo 11:7. Cacau, por favor. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Olha só uma coisa, tá? Deus é justo. O amor de Deus é justo. Ele ama muito. Mas por causa disso, ele vai passar a mãozinha na cabeça? A resposta é não. Ele não vai passar a mãozinha na cabeça. O grande problema é que as pessoas imaginam isso. Muitos cristãos, entre aspas, imaginam isso. Não, Deus é amor, Deus me ama. Quando ele olhar para mim, olhar com amor, ele não vai me punir, né? Ele vai como ele me ama. Isso me lembra muito, tem um cachorrinho aqui em casa. Vocês de vez em quando devem ouvir ele latir, que ele é muito chatinho. Ele é um salsichinha, né? Mas quando ele faz alguma coisa que a gente olha com raiva, ele faz uma cara de choro. Ele faz uma cara que dá pena de ver a cara dele, né? E aí, dá aquela balançada, né? Mas, claro, ele não escapa, né? Filhos são cruéis com isso também, viu? Cuidado com os filhos. Eles aprendem muito cedo a fazer carinha de choro. E se a primeira vez que ele fizer a carinha de choro, ele se livrar do castigo, prepare aí que ele vai passar o resto da vida fazendo carinha de choro. Mas, como eu falei, ainda bem que a aula não é presencial, né? Porque eu estou olhando na cara das mães aí essa vontade de... Mas, gente, Deus não passa... Oi, diga, Isaac. O Benjamin também já está querendo fazer uma carinha. Olha essa carinha aí, né, Isaac? Olha ele aí. Ele está com uma cara feliz. Mas ele vai aprender, viu? Cuidado. Mas, gente, Deus não adianta fazer carinha de choro. O que a gente precisa entender é que a misericórdia de Deus, ela não é para todas as situações. A misericórdia de Deus é simplesmente lá na salvação, quando ele retém o castigo que é a morte. Ali ele usa de misericórdia, mas no resto, ele é justo. Ele me ama muito, mas ele é justo. E ele não vai passar a mão na minha cabeça quando eu errar. Não tem jeito. Não vamos imaginar Deus retendo aí o castigo pelo erro. Não, ele vai sim. Principalmente e justamente porque ele nos ama. Tem versículo que diz: Deus repreende o filho a que ele ama. Tem um provérbio que diz assim mesmo: aquele que retém a vara aborrece seu filho. Ou seja, aquele que não corrige o seu filho não gosta dele. Claro, eu falo isso porque eu já virei de lado. Né? Mas quando eu estava do lado de lá, eu não gostava muito dessas histórias. Né? Quando eu era só filho. Porque eu também fazia carinha de choro. Tá? Só que a mamãe sempre teve o coração muito duro, sabe? A mamãe não era coração mole, não. O coração dela
Era um coração duro. Eu até dizia, mas seu coração era muito duro. E ela tinha uma coisa que dizia, quando a gente começava a chorar, ela dizia, eu vou já te fazer chorar com vontade. Então, tu já imaginou o que é que vinha aí, né? Mas a coisa é muito séria que a gente precisa entender nisso. Certo? Então, Deus não vai reter castigo. Ele me ama. E a maior prova de amor que um pai e uma mãe dá para um filho é discipliná-lo. É corrigi-lo. Porque quem não disciplina pequeno... A minha avó dizia uma coisa muito séria. Ela dizia, quem não apanha da mãe pequena, apanha da polícia quando grande. É sério, né? A coisa. É a ideia de que a criança, e o provérbio diz que a criança, se deixar solta, ela vai fazer vergonha. E Deus, se nos deixar soltos, nós vamos fazer vergonha. Então, a gente precisa entender isso. Deus é amor, mas Deus é justo. Mais com os filhos dele do que com os que não são. Então, gente, Deus é assim. A gente quer Deus como pai, mas é interessante, né? As pessoas querem Deus como pai na hora de receber alguma coisa. Mas na hora de levar castigo, levar puxão de orelha, ninguém quer Deus como pai. E a gente precisa entender isso. Deus nos ama muito, muito mesmo. Então, queridos, claro, a gente estendeu um pouco mais nessa ideia de justiça, porque justamente, na ideia de Deus é amor, porque justamente a gente tem que saber que o amor de Deus não torna ele cego para as outras atitudes dele, para os outros atributos dele. Do mesmo jeito que ele ama, ele é justo. E nós, quando nos depararmos com repreensão de Deus, a gente vai ter que entender que aquilo também é uma prova de amor. A minha mãe me amava muito, então você sabe o que isso significa, né? Então, graças a Deus porque ela me amava muito, porque eu tenho muitos amigos criados junto comigo que hoje têm vidas muito complicadas, né? Então, a prova que Deus nos ama é justamente essa, que Ele nos disciplina. Certo? Tranquilo quanto ao Deus é amor? Certo? Eu vou deixar só essa frase para a gente lembrar. Deus é amor, mas Ele não é besta. Porque tem muita gente que quando ama fica besta. Mas Ele não. Certo? Para encerrar, nós temos só mais dois, né? Já vimos aqui sobre a justiça. Já vimos sobre a fidelidade de Deus e a última que a gente vai ver hoje é justamente a misericórdia de Deus, né? A gente já falou um pouco sobre isso e vai ser bem tranquilo a gente entender. Misericórdia de Deus, e isso que a gente precisa entender, tá, amor? Amados, tá? A misericórdia de Deus, ela é muito específica. O conceito de misericórdia é quando eu deixo de aplicar um castigo que é merecido. Imagine que seu filho fez algo que merecia mesmo o castigo. Mas aí ele está muito arrependido, faz a carinha de choro, né, Isaac? Ele faz a carinha de choro e você acaba, tá bom, dessa vez eu vou quebrar teu galho dessa vez. Isso é um ato que a gente entende misericordioso. Por quê? Porque ele fez por merecer. Mas não recebemos. Tá, mas eu quero que a gente entenda que a misericórdia de Deus... Nós temos vários versículos que vou falar sobre a misericórdia de Deus, né?
mas eu quero que a gente foque numa interpretação bem forte que nós temos. Salmo 103, versículo 4, eu vou pedir que o Edmar leia, tá? Efésios 2, 4. Cadê? Deixa eu ver quem. Renata e Tiago 5:11. Vamos entender um pouco sobre essa misericórdia, porque a gente também tem que ter muito cuidado com ela. Vamos lá, pode ler o primeiro versículo. Salmo 103, 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ok? Efésios 2, 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Ok? Tiago 5:11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firme, tendo ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Ok. Olha só, nós temos 3 conceitos que a gente vai entender sobre misericórdia, tá? Ok? Então, primeiro, a ideia de compaixão. O que é compaixão? É quando a gente olha e sente... A ideia de compaixão é quando a gente pode Se põe dizer no quando a lugar. gente sente a dor do outro, né? Isso, se põe no lugar. Exatamente. A gente vê aquela pessoa sofrendo e sofre junto com ela, né? Então, Deus é rico em compaixão. Ele nos vê sofrendo e ele sofre junto também, né? A outra coisa é a piedade. O que é piedade? Vamos lá. Eu quero ouvir vocês agora. O que é alguém piedoso? Adorador. Piedade, exato. E benevolência. Vocês estão acompanhando na apostila, né? Boa vontade, benevolência. Exatamente, é fazer o bem. A ideia, boa vontade. tá? Agora, isso são coisas relacionadas à misericórdia, ok? Justamente da ideia de que Deus, ele, por ser misericordioso, ele tem compaixão, certo? Ele demonstra piedade das coisas e ele traz o bem. É por isso que tem um versículo que fala que as misericórdias do Senhor é o motivo da gente não ser aniquilar, né? Não sermos consumidos, certo? Mas quando você está falando de misericórdia, está falando justamente desses 3 itens que Deus aplica para justamente poder sustentar tudo, poder conviver com tudo. Ok? Então, ele é um Deus que sustenta essas coisas. Mas piedade é justamente essa ideia de não castigar, de não punir, né? Ou de aliviar o sofrimento do outro. Isso está envolvido com a misericórdia, tá? São manifestações da misericórdia de Deus. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, as pessoas todas pecaram e o castigo seria a destruição toda. Mas Deus, ele sustenta, como diz a palavra dele, o sol nasce para todos. Diga, Érica. Eu queria tentando explicar aqui com o Giordano, refletindo com ele em italiano. A compaixão, acho que quando a gente vê qualquer pessoa numa situação, mesmo não conhecendo, e a gente prova um sentimento, né, de misericórdia, de querer ajudar. E o piedoso é quando tu já sabe o problema, o que foi que ela fez, e você continua tendo compaixão e ajudando aquela pessoa do mesmo jeito, sabe, que ela matou. Pode ser isso? Na verdade, a piedade é aliviar o sofrimento.
Você pode fazer algo que Mesmo alivie o sabendo sofrimento que daquela você vai pessoa. lá e diz, não, você vou, mas eu estou aqui, vou te ajudar, sem condenar, é isso? Exatamente. Oi, quem falou? William. Oi, diga, auxiliadora. Um homem, assim, para poder melhorar aí essa definição do homem piedoso, é um homem que valoriza as coisas relacionadas a Deus, né? A tendência dele é querer agradar a Deus, andar nos seus caminhos. Então, isso aí caracteriza também um homem piedoso, né? Se ampliar mais aí o conceito. Tá bom? Minha Ok, cooperação. obrigado. Sim, piedade sempre também está ligado a servir a Deus, né? Agora, claro, nós estamos falando de Deus tendo piedade, tá? Vamos só entender esse contexto aqui, tá? Oi, Willer. Oi, diga, Ricardo. Outro conceito para nos ajudar também, de piedade, que se encaixe também para nos ajudar, é a compaixão pelo sofrimento do próximo, né? Temos essa compaixão pelo sofrimento do próximo, isso também é piedade, né? Posso falar uma coisa? Exato. Então, Deus, ele sente essas coisas. Tá? A misericórdia dele relaciona-se com essas coisas. Tá? Por quê? Porque existe um Deus justo que precisava punir. Mas existe um Deus misericordioso que retém a punição em determinadas situações. Tá? Por exemplo, o mundo já devia nem existir mais, porque o mundo já foi maculado pelo pecado. Mas a misericórdia de Deus retém isso. Certo? Agora, falando de nós, só para a gente entender isso, ainda agora eu falei que Deus é justo e ele vai punir o pecado. Mas a gente diz, não, mas Deus não é misericordioso conosco. A resposta é, ele foi misericordioso especificamente na hora que ele não me deu a morte. Que o meu salário, lembra, o salário do pecado é a morte. O que eu merecia receber? A morte. E isso ele não me deu. Professor. Correto? Oi, diga. Daniel, eu vejo que Diga, piedade também tem a ver com aquilo que Deus fez conosco, né? Ele teve piedade de nós, né? Vendo nós naquela situação, sem poder fazer nada, ele teve piedade de nós. Tem a ver também com isso, né? Sim, sim. Obrigado, nos salvou, Daniel. Né? Ele nos perdoou nossos pecados. Exatamente. Tem a ver o perdão, né? Exato. Tem o perdão. Exato. Certo? Obrigado, Daniel. Mas olha só, especificamente vamos entender que, no nosso caso, Deus não vai ser misericordioso com a gente o tempo todo, tá? Não vamos esperar a misericórdia de Deus quando a gente ficar vacilando. Tá? Por quê? Porque a misericórdia de Deus se aplicou na nossa salvação. E agora é pior, porque nós nos tornamos filho dele. O que é que o pai faz quando o filho vacila? O pai que ama faz o quê? Corrige. Castiga, né? Então a misericórdia de Deus nos deixou prontos para receber os castigos como filhos dele. Eu sei que foi um pouco, essa parte ficou um pouquinho pesada, mas eu quero que a gente entenda que a misericórdia de Deus com todo o mundo é uma coisa, ele sustenta tudo pela sua misericórdia, e a misericórdia dele na minha vida é outra coisa. Porque lá a misericórdia é simplesmente ele sustentar as coisas. Pela misericórdia dele, ele sustenta e mantém tudo funcionando. E na minha vida, a misericórdia é quando ele me livrou de um castigo que era meu. Para mim. E ele me livrou disso.
Mas foi só dessa vez. Depois disso, os castigos que são meus vão ser meus mesmo. Por quê? Porque ele me ama. E quando eu vacilar, ele diz, vem cá, meu filho, que eu vou lhe corrigir. Ok, queridos, entenderam isso? Na próxima aula, nós já vamos iniciar sobre Trindade, tá? Tá bom. Isso aqui não é teu? Ok, queridos? Tudo tranquilo hoje? Então já sabem, né? Não adianta fazer carinha de choro. Porque Deus, Ele me ama demais para passar a mão na minha cabeça. Ele me ama demais para me deixar no pecado, me deixar errado. E mamães, e papais também, tá? Tem muito pai que faz isso. Passar a mão na cabeça não é sinal de amor. Pelo contrário. Quem retém a vara... Olha bem, o versículo de Provérbio diz, quem detém a vara aborrece seu filho. Mas a palavra aborrecer aí, ela tem o sentido de odiar. Então a gente pode dizer, aquele que não castiga seu filho, odeia seu filho. A maior prova de amor não é passar a mão na cabeça. A maior prova de amor é corrigir. E vale para os amigos, tá? Aquele que encobre seu erro é tudo menos seu amigo. O amigo verdadeiro, ele aponta seus erros. Por quê? Porque ele quer que você deixe de estar errado. Bem, então vamos orar, então. Saudações, meu querido pastor Soares. Opa! Olá a todos. Que prazer. Que Estou chegando agora lá. Pastor Soares, o senhor chegou exatamente na hora de orar, olha. Foi mesmo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, muito agradecido por ter verdadeiramente cuidado de cada um de nós. Tem nos dado grandes oportunidades, Senhor Deus, como essa, de estar juntos e aprender, Senhor Deus, sobre o Senhor. Ele adorar pela vida do professor Willer. Obrigado por ele estar se empenhando, Senhor Deus, em conhecer essa disciplina, essa matéria, e poder repassar, Senhor Deus, para nós os conhecimentos, tudo aquilo que o Senhor tem dado a ele a conhecer. Nós queremos lhe pedir ele saúde, vigor, e quiser esse tempo, Senhor Deus, essas oportunidades sejam bem aproveitadas por cada um de nós, alunos, e assim, Senhor Deus, poder estar diante do Senhor melhor preparado para lhe servir e sermos úteis na tua obra. Muito obrigado por todos os alunos que estão hoje conectados e por todos que estão, Senhor Deus, com esse desejo de concluir essa matéria e poder estar, Senhor Deus, prontos para servir o Senhor melhor. Nós te adoramos por tudo que tem nos dado e tudo que tu é. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.